deve evitar ao máximo compras impulsivas. Nada de fazer compras sem planejamento, sem realmente avaliar o seu orçamento e todo o seu planejamento financeiro. O problema de falta de planejamento, ele afeta a todos, independente do quanto ganha. Ou seja, o problema não é falta de dinheiro, mas sim a ausência do hábito de planejar. Então, quantas vezes a gente já não ouviu de pessoas que ganham muito, pessoas famosas que ganham muito, ou mesmo grandes empresários que acabam se endividando. Então, isso é simplesmente pelo fato de que não adianta, não importa o quanto você ganha, mas sim o quanto você pode gastar. Tá? E isso é o planejamento. Pessoas honestas acabam sendo taxadas de caloteiras. Isso gera uma série de problemas, a questão do endividamento. Por quê? Porque mesmo que ela não queira, não é que ela é desonesta, mas simplesmente por uma falta de planejamento, ela deixa de pagar, não consegue quitar aquelas prestações, não consegue pagar aquelas dívidas, e aí ela passa a ter o nome sujo, e passam a ser taxadas de caloteiras, e isso traz uma série de problemas, além do próprio desconforto para a pessoa, perda de sono, perda de tranquilidade, né, essa questão com relação ao fato de não estar conseguindo cumprir com os seus compromissos. Por outro lado, a autora ela diz assim que não há problemas em gastar dinheiro, desde que você o tenha para gastar. E planejar não é apenas economizar, pois quem economiza demais também tem problemas, já que não aproveita os momentos e deixa de viver. Então, assim, nunca gaste dinheiro que ainda não tenha. E sempre avalie os prós e contras de cada compra. Se você for uma pessoa que não tem esse tipo de controle, evite totalmente cartões de crédito, cheques e entrar em questões de crediário. Tá? Então, vamos dizer que por acaso você encontra-se endividado. Então, a autora, além daqueles passos de planejamento básico, ela indica outros passos para que você saia do problema da dívida. Então, além daqueles planejamentos, ela diz para que você, se você possui uma folga no seu orçamento, ou seja, se na hora que você faz aquela subtração do valor das receitas pelo valor das despesas, né, você tem uma folga, você tem um lucro, você tem que pegar esse valor e estruturar um plano para pagamento das dívidas. Tá? Isso seria o passo número 4. O passo número 5, ela diz que você deve reservar de 15% a 20% do seu orçamento para o pagamento das dívidas. Né? Então, que isso é importante para que você comece esse planejamento. Sem esses 15% a 20%, você não consegue nem sequer começar esse planejamento de pagar as suas dívidas. E neste período, é muito importante que você não assuma outras dívidas. Ou seja, não assuma contratos maiores do que aquilo que você pode pagar, porque é importante que você consiga cumprir todas as etapas que você planejou com relação ao pagamento das suas dívidas. Então, o endividamento é um redemoinho muito perigoso para a maioria das pessoas, porque muitas vezes, no intuito de quitar esse endividamento, que está trazendo uma série de problemas, a pessoa acaba fazendo um segundo empréstimo, ou seja, ela acaba pegando um dinheiro e fazendo uma segunda dívida. Então, ela pega um empréstimo, assume uma outra dívida e agora ela tem duas dívidas. Então, nesses casos, ou quando você tiver mais de uma dívida, uma do cartão de crédito e uma de um crediário, o importante é que você liste essas dívidas, inclusive com as taxas de juros praticadas em cada uma delas e o tamanho dessa dívida. Porque isso vai te auxiliar na hora de você escolher quais são aquelas dívidas ou qual aquela dívida você deve pagar primeiro. Isso seria o 6º passo na etapa de sanar o seu problema de dívida. E a dica da autora é que você deve iniciar pagando aquelas que são mais caras. Então, geralmente aquelas com cartão de crédito, cheques especiais, devido às altas taxas de juros. E ela diz que o importante é que você negocie com o credor o quanto será pago mensalmente,
renegocie o valor dessas multas, dos juros, negocie abatimentos, ou seja, tente dar uma melhorada nessa situação de endividamento. Isso seria o passo número 7. O 8º passo seria que, no caso de você precisar de empréstimo, busque empréstimos pessoais, crédito direto ao consumidor, ou mesmo créditos vinculados à folha de pagamento, porque geralmente essas opções são aquelas que possuem as menores taxas de juros. Tá? Se você for comparar com o cartão de crédito, com os cheques especiais. Então, é muito importante que você não assuma dívidas nesse período. Então, novas dívidas. Então, uma das dicas é cancele os seus limites, cancele os seus cheques especiais, destrua os seus cartões, para que você evite, principalmente se você for uma pessoa, como já foi falado antes, uma pessoa impulsiva, que você contraia novas dívidas e atrapalhe todo o seu planejamento para sanar essas dívidas. O 9º passo, ela diz que não se preocupe com o tempo, porque o importante é que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você vai, se você não assumir novas dívidas, lógico, se você se conseguir se conter e não assumir novas dívidas, você vai conseguir pagar a sua dívida atual. Tá? E, finalmente, o 10º passo é não se intimide com cobranças, ameaças, deixe claro para os credores que você já iniciou um planejamento, que você irá pagar todas as dívidas, evite pegar dinheiro emprestado com a família, porque isso te deixa mais vulnerável a ter que ouvir opinião, ou mesmo pessoas que querem dizer como você deve organizar a sua vida com relação à questão das dívidas. Então, procure um banco, essas são as instituições, elas existem para isso, você deve negociar com eles e um dos aspectos com relação à família que a autora diz que é importante jamais esconder de sua família. Porque se você não precisa, você não deve pegar dinheiro emprestado com eles, é muito importante que você tenha tranquilidade e que as pessoas da sua família estejam sabendo do seu problema para que elas te ajudem nisso. Então, nunca pegue dinheiro emprestado com um familiar, mas também nunca esconda da família, principalmente filhos, esposo, esposa, a sua situação real. Tá? Então, isso é importante para você ter tranquilidade na hora de fazer o planejamento e até mesmo que as pessoas à sua volta te ajudem a vencer essa etapa e a vencer esse endividamento. Então, finalizando, ela diz que você deve fazer um registro dessa estruturação, ou seja, coloque no papel, faça o planejamento e que você vá acompanhando a evolução do pagamento dessa dívida. A cada etapa que você consiga cumprir, você deve festejar, você deve comemorar, você deve, lógico, ela diz, desde que você não assuma novas dívidas, então não exagere na comemoração, mas você deve sim comemorar, porque isso é uma etapa, isso vai te dar uma motivação e isso te ajuda a manter a disciplina. Então, isso te favorece a estar cumprindo e cada vez mais buscando realmente terminar e finalizar e acabar com essa dívida que você tinha. Então, o que ela diz deve-se evitar ao máximo assumir dívidas. Mas caso você tenha, o problema passa a ser não ter disciplinas para pagá-las, e isso vira uma bola de neve. Esse foi o resumo, então, do livro da Mara Luchetti, que basicamente deu aí os passos, dicas para não se contrair dívidas e, no caso de contraí-las, quais são as principais etapas, os principais passos para que você consiga sanar essa dívida.